grande seminário, onde reunimos parte de quem está aqui, e o diagnóstico apresentado lá, João Vale, foi de muita preocupação e a necessidade de nos encontrar novamente para pensar o que fazer e, ao mesmo tempo, se planejar para as próximas ofensivas. E a ofensiva do pacote de maldade do governo golpista do Bolsonaro, nós tentamos fazer uma síntese, pelo menos, em 10 grandes mandamentos deles contra nós, que eu acho que é o importante nós compreender para, a partir daí, fazer a nossa luta. Mandamento número 1 deles é a regularização fundiária, na lógica deles, que, na nossa opinião, é uma nova lei de terras quase parecida à primeira lei de terras do Brasil, de 1850, que é uma retomada do nosso território para privatizar e entregar ele ao capital financeiro, ao grande latifundiário e às grandes empresas. Qual é a novidade deles agora para esse componente? Eles querem mudar a Constituição de 88 para rediscutir a tal da função social, que eles não concordam, e mais, entrar nas áreas de preservação ambientais, rediscutir as áreas já demarcadas indígenas e quilombolas e entrar nos assentamentos de reforma agrária para fazer um novo pacote de privatização que eles têm chamado de titulação. Este governo não é, diferente de outros, um compromisso muito grande com o agronegócio do ponto de vista da política de exportação. A preocupação deles é como abocanhar aproximadamente 300 milhões de hectares de terra, que ainda é da União, para passar para a mão da iniciativa privada. Eles não dão conta de tocar 100 milhões de hectares de terra tá improdutiva, que só usa para criação de boi em política extensiva da pecuária. Mas eles querem mais 300 milhões de terra da União para passar para a iniciativa privada e como uma nova lei de terra de privatização do nosso território nacional. Então, o mandamento número 1 deles. E, para isso, colocou uma raposa velha, conhecida pelo menos de nós, do MST do Pontal do Paranapanema, chamado Naban Garcia, que a única coisa que ele fez no Brasil foi ajudar o processo de grilagem de terras públicas no Pontal do Paranapanema e está tentando trazer essa experiência para o governo federal a partir do Ministério da Agricultura. Segundo mandamento das maldades deles, é as duas reformas, a da Previdência e a reforma trabalhista. A reforma trabalhista no país é voltar ao país em 1850. Eles precisam voltar ao país com um tipo de legalização do trabalho como era antigamente. E eles precisam agora regulamentar ele na medida que vão pagar serviços dos trabalhadores com comida ou com moradia como uma forma de regularizar o trabalho escravo no Brasil. Mas eles querem dar um passo à frente, que é com a reforma da Previdência, que é aumentar a taxa de pobreza no campo e expulsar parte importante ainda do que tem no campo brasileiro para a cidade. Todos nós sabemos que nós temos hoje no Brasil aproximadamente 25% da população que, de alguma forma, vive no rural brasileiro. 25%, Bela, é mais ou menos 50 milhões de habitantes. É uma população significativa. Eu estou falando de 5 Portugal, que ainda vive no campo, nas situações mais adversas. Mas eles precisam deixar mais pobre e levar esse povo para a cidade. Terceiro mandamento deles da maldade é a liberação dos agrotóxicos, como vocês têm falado e demonstrado aqui nos dia a dia. E é uma maldade tão perversa, porque o grosso desse agrotóxico, ele já sabe que já entrou no país contrabandeado pela corrupção que é o agronegócio. Mas eles precisam agora dar formalização para esse agrotóxico que eles enfiaram no país afora. Mas o que é mais grave é que as consequências à saúde, as consequências ao meio ambiente e as consequências às futuras gerações são imprevisíveis. E nós não podemos permitir com que isso se mantenha na forma como eles estão fazendo, que é gravíssimo para a população. A quarta questão é a privatização de todas as matrizes energéticas do país, em especial das nossos lagos, quando eles vendem uma barragem